Meus queridos, eu vou ler um texto aqui para vocês, até para complementar aquilo que nós falamos sobre a questão do conhecimento, que hoje nós temos e nós precisamos valorizar esse conhecimento. Olha só o que o apóstolo Paulo deixou para nós em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Ele falou só essa frase aí, claro que ele dá vários conselhos, e um dos conselhos que ele dá é fugir da aparência do mal. É claro que naquele contexto em que Paulo estava, fugir da aparência do mal ali, com certeza era concernente aos gentios, nas questões de religião dos gentios, as heresias. Fugir também do judaísmo, que foi considerado por Jesus anátema, não pelo judaísmo em si, mas pelos sacerdotes, pela cura judaica. Então Paulo ele fala nesse nível. Mas se hoje, meus irmãos, olhando para esse texto, nós podemos dizer hoje que muitas coisas para nós é a aparência do mal, não é verdade? Nós só não podemos dizer que a aparência do mal é o suposto diabo, porque já temos o nosso entendimento transformado quanto a essa questão. Já nos chegou o conhecimento sobre o que é a questão diabo dentro da Bíblia. Então, a aparência do mal hoje é naquilo que somos tentados. Muitas das vezes nós reconhecemos as tentações e lutamos para tirar. Algumas nós conseguimos tirar, irmãos. Outras, somente uma ação poderosa, que nós entendemos ser a ação de Deus sobre as nossas vidas, que nós podemos superar certas dificuldades que nós temos na vida. Conforme eu falo, a nossa carne ela tem muitas trampas e nós caímos nestas trampas. Tá? Agora, nós sempre podemos fazer a pergunta, existem tipos de tentações que nós às vezes não observamos. Essas talvez sejam as piores. E talvez se enquadre aí nesse versículo que Paulo fala, fugir da aparência do mal. Então, se eu fizesse uma pergunta para vocês agora, perguntasse assim, cada um, no que você é tentado? Eu acho que cada um de nós responderíamos o que nós somos tentados, ou pelo menos naquelas dificuldades. Então, vai depender de cada um, do que o abençoado ali enxerga que aquilo ali está lhe causando dano. Então é algo muito pessoal, tá? Mas hoje eu tenho a certeza, eu posso dizer isso para vocês, que existe uma aparência do mal que ela é comum a todos nós. Então, abençoado, qual é? Olha, eu posso dizer uma certeza para vocês, é a religiosidade. Porque, irmãos, a religiosidade, ela se torna aparência do mal. Lá no sistema religioso, nós tínhamos uma postura quanto a isso. Nós éramos entregues realmente à religiosidade sem dó e nem piedade. Hoje nós procuramos nos limpar dessa religiosidade, não é verdade? Mas ela continua sendo aquilo que nós devemos fugir. A aparência do mal que nós devemos fugir, da religiosidade. Por que nós devemos fugir da religiosidade, irmãos? A religiosidade nos leva ao religiosismo. Atenção para essa palavra religiosismo. O que é o religiosismo, irmão? Irmão, é a prática da religiosidade excessiva. Olha só. Então, André, você está dizendo que em graça eu posso ser acometido desse mal da religião, da religiosidade e me tornar um praticante do religiosismo? Sim. E muitos de nós, atenção, conseguimos, através do conhecimento, nos libertar da religião e da religiosidade. Porém, muitos de nós somos levados muitas vezes ao religiosismo. Eu quero que vocês entendam muito bem isso que eu vou falar para vocês. Por exemplo, irmãos, vou dar um exemplo simples, tá? Quando discordamos de alguém a um ponto de vista, ainda que nós estejamos certos, porém, ao discordar, somos maus educados com aquele que estamos discordando. Isso é uma manifestação clara de religiosismo. Atenção no que eu vou falar, esse assunto é um assunto muito profundo.
Quando somos ignorantes com aqueles que não pensam igual a nós, isso é uma espécie de religiosismo. E isso é uma prova que a graça não tem nos libertado. Isso nos prova que a graça que nós estamos escutando e pondo em ação tem nos feito sermos religiosos novamente. Pelo fato de você conhecer aquele assunto de fato, de verdade, e a outra pessoa não conhecer, ela não te faz melhor que ela. Porque um dia também fomos assim, religiosos. Parece que nós estamos em uma etapa, não é verdade? Nós estamos em uma escada de conhecimento. Não é porque nós estamos em um degrau de conhecimento que aquele irmão que está lá embaixo, ele deve ser desprezado por você. Vocês estão entendendo? Nós temos, irmãos, sempre que nos colocar no lugar da outra pessoa. Temos que ter empatia, principalmente se estamos conversando com aqueles que ainda estão escravos, sem saber, da religião. Ainda que a pessoa esteja sob um religiosismo radical, mas nós não podemos descer ao nível daquela pessoa, porque senão vamos nos igualar a ela. Você está entendendo? Irmãos, reconhecer isto é muito importante. Reconhecer que aquela pessoa que não aceitou a sua ideia, ela não está preparada, muitas das vezes, para receber o que você recebeu, meu irmão. Então, quando você consegue ter essa empatia de se colocar no lugar daquela pessoa, você vai entender em que nível você está. Ou não. Porque às vezes pensamos que estamos em um nível muito excelente. Mas quando algo nos acontece parecido com isso que eu falei, não somos empáticos, isso só mostra o quanto temos que nos limpar do religiosismo. E quanto nós precisamos ainda nos reciclar. O quanto precisamos ser complacentes. Ainda mais quando lembramos que não chegamos aqui por méritos próprios. Não chegamos aqui por obras. Chegamos por amor. Tivemos sim que nos quebrar a cada conhecimento que nos chega, a cada entendimento. E só você, meu irmão, sabe o quanto te custou ser quebrado por isto. E hoje nós, pelo menos aqui neste canal, nós estamos tentando reciclar nosso mundo. E muitos de nós têm encontrado esse novo objetivo na vida. Por que eu falo isso, irmãos? Porque a nossa fé, ela estava fundamentada na igreja, na denominação, na convenção. Nós não sabíamos disto. Nós pensávamos que a nossa fé estava na palavra de Deus, mas não estava. Então, quando nós descobrimos a graça, o poder que ela traz em relação a muitas doutrinas cristãs, quanto ceia, jejum, a questão do dízimo, diabo, inferno, pecado, lei de Moisés, a escatologia consumada, o preterismo completo com a segunda vinda de Jesus. Então tudo isso, irmãos, causa uma lacuna muito grande naquilo que nós criamos antes de estar aqui. Como disse o irmãozinho hoje que eu estava vendo, há um limbo, há uma falta de objetivo para nós que estamos em graça. Mas, irmãos, nós estamos aqui, o nosso objetivo hoje, ele está começando a ser aclarado por Deus. Que nós estamos aqui neste mundo para fazermos a diferença na vida das pessoas, mas não a descartando. Então, nesse novo objetivo, nós tiramos todas essas bagulhadas que nos ensinaram e nos jogamos fora. E aí, não vai haver destruição do mundo. E agora? Então, nós aqui do canal Graça Pura, irmãos, nós temos sempre falado que nós devemos nos incluir nas pautas que o mundo hoje está preocupado. Isso é o objetivo deste canal,
que nós devemos nos incluir nos assuntos que referente à natureza, a questão da terra em si, com o nosso próximo, com a nossa descendência. Eu tenho falado isso, irmãos. Temos que deixar um legado para as próximas gerações. E se nós nos apegarmos ao religiosismo, porque essa palavra ela pode te fazer um legalista. Quando você não a tempera, quando você não é empático, quando você não tem amor pela vida, amor pela sua, amor pela vida do seu próximo, amor por aqueles que ainda nem nasceram. Se nós nos apegarmos ao religiosismo, nós não vamos conseguir sequer deixar algo para a próxima geração. Há coisas que Deus não faz porque Ele sabe que você é capaz de fazer. Você está entendendo como Deus te colocou em uma prateleira especial? Deus não vai opinar na tua vida terrena aqui. Ele deixou tudo para você ser feliz. Sabe por que Deus não vai opinar em nada? Porque Ele conhece a tua opinião e te fez um homem idôneo, homem e mulher. Então, irmãos, está sim em nossas mãos mudar o mundo. Mas, André, como faremos isto? Essa é a pergunta de 1 milhão. Eu, sinceramente, queria muito responder a vocês essa pergunta com toda clareza, com toda certeza. Mas eu não tenho essa resposta. Mas a única coisa que eu sei é que com religiosismo não vamos chegar a lugar nenhum e a deixar nada para ninguém. Pense nisso que eu acabei de falar para vocês.